Qual o significado do seu nome? Olá, pessoal. Vamos à mensagem de hoje. Vamos ler então Lucas capítulo 3, a partir do versículo 37. Diz assim: Filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então, aqui nós temos a genealogia de Cristo. Tem duas partes na Bíblia que fala sobre a sua genealogia, lá em Mateus e aqui nessa parte também de Lucas. E eu li ali o finalzinho da genealogia. E nós vemos aqui alguns nomes, e os nomes bíblicos, assim como os nossos nomes, também contêm os seus significados. Por exemplo, Lucas, meu primeiro nome, né, Lucas, é um nome bíblico. Lucas significa iluminado. Martim significa guerreiro. Franco significa verdadeiro. E também os nomes bíblicos têm seus significados. Quando nós olhamos para Matusalém, Matusalém significa quando este morrer, virá juízo. E por incrível que pareça, no mesmo ano que Matusalém morreu, veio o dilúvio. Então nós vemos que as pessoas, mesmo na época de Noé, um pouquinho antes de Noé, elas já tinham sido avisadas de que um juízo viria sobre a terra, e veio. O juízo naquele momento era o dilúvio, em que Deus derramou água sobre a terra, e a terra se encheu de água, e somente Noé e a sua família acabaram escapando do dilúvio. Todas as outras pessoas acabaram perecendo. E o que nós aprendemos com Matusalém? Que significa, né, quando este morrer, virá o juízo. Em Hebreus ensina, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então nós vemos que todos nós, depois que nós morrermos, o que vai acontecer é que virá o juízo. Então é nessa vida aqui que nós temos a oportunidade, nós temos a chance de sermos salvos através da fé em Jesus Cristo. E aqueles que não crerem, infelizmente no juízo serão condenados. Então nós aprendemos com Matusalém, por incrível que pareça, ele foi o homem que mais viveu na Terra. Ele viveu 969 anos. E nós aprendemos aqui com a vida de Matusalém que por mais que a gente viva nessa terra, um dia todos nós passaremos pelo juízo de Deus. Então se prepare para esse dia. Não confie em si mesmo, na sua justiça própria, porque ninguém será salvo pelas obras, mas confie em Jesus Cristo. E outra coisa também, Matusalém, ele viveu muito, como falei, ele foi o que mais viveu, 969 anos. E nós vemos nos mandamentos da palavra do Senhor que tem um mandamento com promessa, que é: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejam longos os teus dias na terra. Matusalém viveu bastante, então pode ser que ele tenha honrado os seus pais. E quando nós vivemos uma vida que honra a Deus como pai, nós não apenas temos a oportunidade de vivermos bastante aqui nessa terra, mas principalmente nós recebemos vida eterna, vida em abundância. Então, se nós entregarmos a nossa vida a Cristo, nós temos acesso à vida eterna que Deus tem para nos dar gratuitamente. Então, isso é o que nós aprendemos com Matusalém, sobre o juízo e também sobre a vida eterna. O próximo ali que o texto fala é Enoque, e a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Imagina toda vez que alguém tocar no teu nome, alguém dizer assim, ó, Enoque andou com Deus, ou fulano andou com Deus. É como se essa frase estivesse lá no túmulo de Enoque. Enoque andou com Deus. Obviamente, nós vemos que é uma verdade bíblica que Enoque foi arrebatado. Ele não morreu, ele não teve um sepultamento. Mas a frase Enoque andou com Deus, isso é algo extraordinário. Esse epitáfio, andou com Deus. Que nós possamos aprender com Enoque
a vivermos uma vida de quem anda com Deus. O que é andar com Deus? Andar com Deus é diariamente nós buscarmos a sua face, andar com Deus é diariamente nós procurarmos obedecê-lo, nós termos sempre uma adoração a oferecer a Deus, nós colocarmos a Deus como o primeiro na nossa vida, como uma prioridade, a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, amar Deus acima de todas as coisas. Então, quando a gente faz essas coisas, nós estamos andando com Deus. Quando na nossa vida a gente procura agradar a Deus em tudo, nós estamos andando com Deus. E mais, em Amós está escrito assim, ó, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta, e a resposta que se sugere é não. Então, se Enoque andou com Deus, é porque Deus andou com Enoque. Ou seja, Enoque e Deus, eles concordavam com tudo, eles estavam de acordo. Então, Enoque amava o que Deus amava, e Enoque também reprovava o que Deus reprovava. Então, seja assim, ame o que Deus ama, e reprove o que Deus reprova. Então, não queira ser melhor do que Deus, querendo amar coisas que são erradas, coisas que são más, que são ímpias, mas seja como Deus, ame o que Deus ama e reprove o que Deus reprova. Assim era a vida de Enoque. Outro aqui, nós vamos pular alguns nomes, mas outro aqui é Enos. Enos significa mortal. E a Bíblia diz que no tempo em que Enos nasceu, as pessoas passaram a invocar a Deus, as pessoas começaram a orar. Então Enos nos mostra que num período em que os homens perceberam que eram mortais, porque isso é lá no começo, as pessoas estavam começando a morrer. Lá no começo, então, quando a primeira geração havia passado e morreram, ali Enoque nasceu. E o homem, então, passou a ter a consciência de que ele era mortal, de que um dia ele iria morrer. Então, isso fez com que os homens se voltassem a querer buscar algo que fosse eterno, algo que fosse infinito. E esse era Deus. Então, as pessoas começaram a orar a Deus. Tenha uma vida de oração. Com Enos, nós aprendemos sobre a brevidade da vida e nós aprendemos também a termos uma vida de oração. Ore a Deus, fale com Deus, fale tudo aquilo que está no seu coração, aquele peso, aquelas preocupações, as angústias, fale para o Senhor, porque a Bíblia diz que todas as nossas petições, que a gente não deve ficar ansioso com coisa alguma e que todas as nossas petições têm que ser conhecidas diante de Deus. A Bíblia diz para nós lançarmos no Senhor toda a nossa ansiedade porque Ele tem cuidado de nós. Como é que a gente lança a nossa ansiedade no Senhor? É quando a gente fala para Deus, quando nós verbalizamos em oração para Deus aquilo que nos incomoda, então nós temos a oportunidade de confiarmos no Senhor. E aí Ele toma então as nossas preocupações e nos dá da sua paz que excede todo entendimento. O próximo nome ali é Sete, não o número, mas o nome Sete. E Sete significa compensação, porque Sete foi filho de Adão e Eva. Logo após Caim matar Abel, Eva ficou grávida e ela deu à luz a Sete. Então é como se Sete viesse para substituir a falta de Abel, a dor de Abel, o luto de Abel. E isso é extraordinário. Nós precisamos ser pessoas que a gente possa servir de cura para a vida do outro. Aqueles que estão com dor, aqueles que sentem a falta de alguém, que a gente possa ter palavras amigáveis, que a gente possa ter uma palavra de Deus nos lábios, para a gente ser cura na vida das pessoas que sentem a falta de alguém, que sentem saudade, pessoas que estão sofrendo, que a gente possa ser essa compensação, que a gente possa ser uma resposta de Deus para a vida daquelas pessoas que sofrem. O próximo e último da lista é Adão. Adão foi o primeiro homem a ser criado por Deus. Deus criou Adão. E a Bíblia diz Adão, filho de Deus. Adão era criatura, mas Adão também era filho de Deus. Porque quando ele foi criado, ele não tinha pecado nenhum. Então ele era filho de Deus. Ele vivia em completa santidade, pureza. Então ele era filho de Deus. Mas depois que ele desobedeceu, que ele pecou, ele acabou se tornando filho da ira. Ele acabou se tornando filho da desobediência. E sabe, todo mundo na terra é criatura, mas nem todos são filhos de Deus. Filhos de alguém todos são, alguns são filhos da ira e filhos da desobediência. Mas hoje nós temos a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus, como está escrito em João capítulo 1, versículo 12.
que todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, a esses receberam o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Então receba Jesus na sua vida, receba Jesus como o Senhor da sua vida, como teu Salvador. E então você não será apenas uma criatura, mas você se tornará filho de Deus. Você ocupará o seu lugar original de filho de Deus, porque Deus nos criou para isso, para sermos seus filhos, imagem e semelhança de Deus. Não na aparência apenas, mas no caráter. No caráter. Deus quer comunicar o seu caráter a nós. Então, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Nós aprendemos aqui com esses nomes. E fica aí, então, para você pesquisar o significado do seu nome. Pode ser que isso diga algo sobre a sua vida, mas principalmente, o principal que fica aqui nessa mensagem é receba Cristo. Receba Ele. Nós, homens, somos breves, temos uma vida breve aqui nessa terra, e essa é a oportunidade que nós temos de entregarmos a nossa vida para o Senhor e vivermos uma eternidade com Ele. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém, deixe aí nos comentários o que você achou desse vídeo, para a plataforma recomendar nosso conteúdo para outras pessoas que ainda não nos conhecem. Peço também que você se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.